Tá indo. Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio do podcast Cata Eventos, especificamente hoje com o episódio Sua História na Escola, onde temos a participação de Karen Richio e Rayane Batista Campos da Silva, né, que fazem parte do programa PIBID da Universidade Federal de Roraima. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. E nós já vamos começar esse momento aqui, nesse nosso bate-papo, aonde a gente vai falar um pouco sobre as experiências de ensino de história que estão sendo realizadas no PIBID lá em Roraima, né, na cidade de Boa Vista. A ideia é que a gente compartilhe um pouco as ideias, as experiências significativas, comente um pouco das experiências que vocês estão realizando nas escolas, né, sobre a orientação que vocês estão recebendo. Então, inicialmente, quero dizer que é um prazer muito grande recebê-las aqui, né, e também está aqui o Arthur, né, que é o nosso editor técnico, bolsista do projeto, que vai estar participando também da nossa entrevista. Então, eu vou passar para o Arthur rapidamente, que ele já vai encaminhar a primeira questão para a Karen, depois para a Rayane, tá? Vamos lá, Arthur. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, já começando, eu queria saber de ti, Karen, que tu contasse um pouco para nós como foi a tua formação, né? Também os motivos por tu ter escolhido a história como graduação, né? Contar um pouco da tua história para nós. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite de estar participando do Cata Eventos. É uma honra para nós poder levar um pouquinho da nossa história, do que nós estamos fazendo aqui no norte, tão distante aí de vocês. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação. Eu estou no 4º semestre da graduação de História. Antes eu cursava Letras e eu cursei 2 semestres de Letras, mas por conta de algumas questões profissionais eu precisei trocar para História. E hoje acredito que foi a melhor decisão que eu tomei, me encontrei muito no curso, estou muito feliz pretendo terminar. E é isso. Bom, também gostaria de fazer um adendo para ti, Rayane, contar um pouco para nós da tua história. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu me chamo Rayane, né? Sou bolsista da CAPES pelo PIBID e atualmente, assim como a Karen, eu também estou no 4º semestre de História. Eu sempre cursei História desde o início, em outra faculdade, na UFT, né, do Tocantins, e agora eu estou aqui em Roraima cursando História também. E é isso. Obrigado, gente. É bem interessante para nós conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Os motivos aí que levaram, né, vocês a cursar história, né? E para a gente conhecer um pouquinho dessa realidade, né? E conhecer um pouco mais de vocês especificamente, tá? Eu queria então já começar, né, esse momento que vocês comentassem um pouco para a gente, né, sobre o projeto do PIBID que vocês estão fazendo, né? Bom, o projeto de antemão do PIBID na universidade é orientado pela professora Marcela Albani, né, que é uma amiga nossa, né, parceira aqui das atividades e do campo do ensino de história. Eu queria, então, Karen, que você comentasse um pouco, né, quais são as atividades que você tem desenvolvido no PIBID, falasse um pouco da escola para a gente, comentasse um pouco das especificidades desse teu projeto, né, da atuação lá na escola. Fique à vontade. Certo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso projeto. Nós trabalhamos com a questão patrimonial aqui no estado de Roraima.
mais especificamente aqui na cidade de Boa Vista, mas também abrangendo a área rural. E nós trabalhamos na Escola Militarizada Conceição da Costa Silva. É uma escola um pouco afastada do centro, um pouco afastada dos monumentos, um pouco afastada do centro mesmo da cidade. Então, também por conta disso, nos levou a escolher esse tema para trabalhar com os alunos. E desde o começo do ano, nós estamos desenvolvendo oficinas, tentando mudar a perspectiva que eles tinham sobre o patrimônio, trazer um pouquinho mais para perto deles esse tema e mostrar que não é algo distante, não é algo que está só nos monumentos, que está só no museu. Inicialmente, nós começamos com eles com uma oficina onde a gente pediu para que eles desenhassem aquilo que era importante para eles. Nós trabalhamos com os alunos do 9º ano do ensino fundamental, ali na faixa de 14, 15, 16 anos. E foi uma experiência muito, muito incrível, assim. Foi bem mais do que nós esperávamos, foi muito emocionante. Assim, eles se entregaram de verdade à oficina. Foi muito choro, muitas gargalhadas até. E foi muito gratificante esse dia, onde nós realizamos essa oficina lá na escola. Como eu falei, é uma escola militarizada, tem algumas regras, algumas peculiaridades bem específicas, mas em nenhum momento isso atrapalhou no desenvolvimento do nosso tema, onde nós queríamos realmente que fosse algo mais pessoal para os alunos, né? Desinstitucionalizar essa ideia de patrimônio e fazê-los questionar também. Sempre foi uma das nossas principais ideias, assim, trazer esse questionamento para eles sobre os patrimônios que já estão institucionalizados e sobre aqueles onde eles se encontram, onde eles possam se ver também. Aí, nessa perspectiva, a gente deu início ao livro do Tombo, que foi esse nosso primeiro produto do PIBID, mais voltado para essa questão de eles escolherem patrimônios e tombarem esses patrimônios da vida deles, né? Nós pedimos para eles desenharem e também justificarem por que esses patrimônios precisavam ser registrados, precisavam ser tombados. E foi assim que eles fizeram. Atualmente, nós estamos no processo de finalização de um jogo de tabuleiro, também envolvendo questões patrimoniais. É um jogo que foi desenvolvido aí no 2º semestre, todo produzido com a ajuda dos alunos, todo produzido pelos alunos, questões de desenho, narrativa do jogo, tudo isso nós pedimos a colaboração deles, nós a cada aula fazíamos de pouquinho em pouquinho, e ontem foi a apresentação, não do produto final, mas de toda a parte visual do jogo, que eles também ajudaram a construir, e a receptividade deles foi muito, muito especial. Eles se viram no jogo, viram seus desenhos, viram as ideias que eles deram ao longo de todo esse processo, e foi muito especial. E é mais ou menos isso. Legal. E depois, Karen, eu vou passar a mesma pergunta para a Rayane, mas aí eu gostaria que você depois falasse um pouquinho mais sobre essas oficinas, né? Como que foram, né? Que temáticas que vocês abordaram, né? E mesmo, né? Você comentou que eles davam gargalhadas, né? E riram, se emocionaram, né? Com várias questões. Então, não sei se você consegue lembrar de algumas passagens assim, né? Se você puder comentar com nós um pouquinho como que foi, né? E mesmo sobre o jogo, assim, como que alguma característica específica sobre como que é esse jogo, né? Como que está sendo. Mas aí, quando você pensa um pouco, eu vou passando para a Rayane daí falar para nós da experiência dela, tá? Rayane, pode estar com a palavra, tá? Bom, as atividades que a gente tem realizado no CAP, né? Eu fiquei no CAP, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. A gente, primeiramente, no primeiro semestre desse ano, a gente trabalhou com
uma oficina pedagógica voltada com a temática de leitura das resistências, um olhar sobre os povos indígenas, né? Onde a gente vai abordar em 3 etapas essa temática dos povos indígenas aqui em Roraima, que é uma questão muito presente aqui no estado, né? A maioria da população é indígena ou tem alguma descendência, e dentro dessa oficina, voltada para a questão dos povos indígenas, ela foi, como eu falei anteriormente, realizada em 3 etapas. Primeiramente, a gente fez uma coleta de dados, o meu grupo ficou com a 3ª série, né, do ensino médio, que eram divididos em 2 turmas. Nessa coleta de dados, a gente pediu para os alunos colocarem um papelzinho as 3 primeiras palavras que vinha na mente quando se falava em povos indígenas, né? E essa coleta de dados, ela vai ser muito importante porque foi a partir disso, né, a partir da perspectiva que eles apresentaram para a gente, que a gente conseguiu trabalhar algumas temáticas com eles. Como eu falei, a gente ficou com a 3ª série, e nessa turma a gente trabalhou a questão dos povos indígenas e do garimpo, que também é um assunto muito presente atualmente, né, há muito tempo, e esse ano ganhou um holofote muito grande. E por ser um tema muito delicado, justamente a gente escolheu a 3ª série para tratar desse assunto, né? Logo após a gente fazer essa coleta de dados, entender um pouco da perspectiva que eles tinham, a gente foi planejar a aula em cima disso. A gente planejou uma aula trazendo dados sobre essa questão do garimpo aqui em Roraima, um pouco das existências desses povos indígenas em relação a isso. E após essa aula que a gente planejou, que mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor, a gente finalizou toda essa etapa com um formulário, que foi a 3ª parte, né? E nesse formulário a gente trouxe algumas questões para entender se houve uma mudança de pensamento, né, a partir das aulas que a gente trouxe, para entender o que eles estavam percebendo a partir disso. A gente, como eu falei, a gente trouxe dados, imagens e figuras importantes dessa luta. E foi uma aula muito gratificante. Já digo de início, foi uma aula muito gratificante. E as respostas deles também foi muito gratificante. Bom, e continuando, já nesse 2º semestre, né, desse ano, a gente também realizou uma 2ª oficina, que foi voltada para a questão da educação especial, né, que foi realizada com a professora Cleane Nascimento, que é a professora da educação especial lá do CAP, né, do Colégio de Aplicação. E nessa oficina que foi realizada, a gente trabalhou com a temática de educação especial versus a educação inclusiva, caminhos e perspectivas. Porque no CAP, a gente tem a presença de muitos alunos PCDs, então foi uma oficina muito importante de realizar com todos os alunos do PIBID, era voltada mais para essa questão acadêmica, né, para poder compreender um pouco melhor essa questão, já que a gente estaria, né, trabalhando com esses alunos PCDs. E, atualmente, a gente está trabalhando com a produção audiovisual, que em relação à República Democrática do Congo. A gente está trabalhando com um texto que é de 2 pesquisadores, que a nossa supervisora, que é a Adriana Gomes, ela trabalha também com essa temática, né? A temática da África subsaariana, que é aquela região do Congo, da Nigéria e da África do Sul. Aí a gente ficou com a República Democrática do Congo e está trabalhando com esses 2 pesquisadores nesse material audiovisual, que é o Joy Salakang e o Asaya Mumbilo. 2 pesquisadores, inclusive eles são vice-presidentes e presidentes da Associação Civil Congolesa da África do Sul. Então vai ser um trabalho audiovisual muito importante e, aparentemente, é um trabalho precursor aqui no estado, né, a trabalhar com essa temática. E é isso que a gente está desenvolvendo atualmente. Sim, bom, bem interessante mesmo esse trabalho de vocês. E imagino mesmo, né, que seja um trabalho assim, bem pioneiro mesmo nessas abordagens, porque não era de costume, né, dentro do ensino de história ou mesmo de outras áreas, né, abordar essas temáticas que são temas mais sensíveis, né? Então, eu acho que é algo bem interessante. E eu sei, Rayane, que você vai falar sobre mais algumas particularidades ali, né, da aula, né, da oficina, mas eu queria também que você comentasse um pouco, daí eu vou passar para a Rayane, para a Karen, mas eu queria que você falasse depois também sobre, nesse processo, né, de aplicar os formulários, de fazer a aula, que você falou que foi gratificante e tudo mais, né?
como são esses temas, por exemplo, do garimpo, né, e outros temas que estavam bem em alta, assim, né, estão ainda, né, na mídia e tudo mais. Como é que foi, né, a reação dos alunos? Como que foi no aplicar? Quais eram os papos, né, que vocês conversavam ali e que é interessante, né? Que tipo de conversa que aconteceu nessa aula, né? Porque são temas assim difíceis, né, de ser abordados, né? E enfim, e para vocês é uma questão muito cara. Então, se puder falar um pouquinho, comentar essa experiência, como que foi, eu vou passar para a Karen para ela falar, né, as características, né, que eu pedi para ela, depois eu volto para você de novo daí, tá? Então, vou colocar a Karen de novo aqui. Pode comentar, Karen, tá? O que eu pedi para você das características, né? Certo, eu vou começar. Tudo bem, vou começar falando um pouquinho sobre a nossa primeira oficina, que foi onde nós buscamos começar a trabalhar esse tema patrimonial com eles. Antes dessa oficina, nós recebemos a visita da professora Carmen Gil aqui ao Estado, que é uma referência no tema da questão patrimonial. E nós comentamos com ela, inclusive fizemos uma entrevista sobre esse tema que nós escolhemos para trabalhar no PIBID. E foi muito importante, ela nos deu vários direcionamentos, nos fez questionar os questionamentos que nós faríamos aos alunos. E foi a partir daí que nós desenvolvemos e aprimoramos essa ideia da oficina, onde eles sempre foram os protagonistas de todo o enredo. Inicialmente, nós mostramos a eles um vídeo sobre o que era patrimônio, mas um vídeo que não mostrava só estátuas, um vídeo que não mostrava só os artefatos que estavam no museu, um vídeo que fazia eles questionarem sobre todas essas questões patrimoniais e sobre o que eles se viam nesses monumentos, que eles tinham deles lá. Então, a partir daí, nós PIBIdianos, mostramos os nossos patrimônios pessoais, os nossos patrimônios materiais e imateriais, nós contamos as nossas histórias também, para inspirá-los até e encorajá-los a mostrar, porque como são adolescentes, sempre tem as piadinhas, sempre tem a vergonha dos amigos. Então, nós fomos os primeiros a encorajá-los a mostrar esse nosso lado mais sensível, comentar com eles sobre nossos patrimônios, mostrar. E foi muito especial também essa parte. E a partir daí nós direcionamos eles, dividimos em grupos as salas e pedimos para eles desenharem os patrimônios que eram importantes para eles. Tiveram várias pérolas, assim, vários patrimônios muito, muito diferentes. Colocaram uma roupa da mãe, e o aluno até se emocionou ao falar que era uma roupa que a mãe dele usava quando ele era criança, isso remetia à infância dele. Um outro aluno colocou o travesseiro no qual ele chorava à noite, que era o único momento em que ele podia desabafar. Foi realmente muito emocionante, assim, isso tocou o nosso coração, acho que para além de ser professor, isso tocou a nossa parte humana, o nosso sensível mesmo. E a receptividade deles foi muito boa também. Embora, às vezes, eles ficassem sorrindo, ficassem zoando do amigo, muitas vezes eles também entendiam e até acolhiam quando o aluno se emocionava, quando o colega vinha chorar durante a apresentação, porque depois de eles desenharem esses patrimônios, nós pedimos para eles explicarem por que era importante, né, de certa forma, justificar e defender o tombamento desse patrimônio. Então, foi muito legal essa nossa dinâmica com eles, e foi assim que nós começamos a abordar essa temática patrimonial. A partir daí, nós começamos a trabalhar a ideia do jogo. Nosso jogo se chama Guardiões do Patrimônio, e nós começamos a desenvolver essa ideia a partir de uma narrativa pré-pronta, onde a história se passa aqui no estado de Roraima, envolve dois alunos da escola Conceição da Costa Silva, que é a escola onde nós
trabalhamos. E tudo isso nós pensamos para aproximar essa história dos alunos, para que eles se vissem nos personagens, para que eles tomassem isso para si, assim como nós estávamos propondo. E foi o que aconteceu. Eles abraçaram essa narrativa, abraçaram essa ideia e desenvolveram com a gente esse jogo. Vou contar um pouquinho da narrativa para vocês terem uma ideia de como que foi esse desenvolvimento. Como falei, se passa aqui no estado de Roraima e parte da ideia de que, durante um apagão, todos os habitantes aqui da cidade se esqueceram o que era o patrimônio, todos os patrimônios aqui de Roraima. E só 2 alunos lembravam desse patrimônio, que é Carmen e Cleiton. Carmen é uma aluna venezuelana que estuda na escola e pratica bullying com os seus amigos para esconder o bullying e o medo de sofrer o bullying por ser venezuelana. E o nome da Carmen foi inspirado na professora Carmen Gil, que é nossa inspiração de diversas formas, tanto de forma acadêmica como também para o jogo. E o Cleiton é um aluno descendente de Macuxi, que é um dos etnias que nós temos aqui predominantes no estado. E o seu nome foi inspirado no nome da nossa supervisora, que é a professora Cleice Mar, que está com a gente nesse jogo. Então, a partir daí, só eles 2 se lembram e eles se unem para conseguir recuperar todos os patrimônios que foram esquecidos, desculpa. Então, a partir dessa narrativa, eles partem da escola e a gente tentou montar esse jogo de forma geográfica, ali saindo do bairro, como eu falei, que é um bairro mais afastado do centro, e nós seguimos a rota do ônibus, que muitos alunos pegam ônibus para chegar na escola. Então, eles passam por um supermercado que fica nas proximidades da escola, passam por uma parada de ônibus. E em cada um desses pontos, eles vão recuperando, eles vão trazendo de volta esses patrimônios através de desafios. É um jogo de tabuleiro e todo o tabuleiro foi montado pelos desenhos que os alunos fizeram ao longo desse período. Em cada aula, a gente ia pedindo para eles desenharem, pedindo para eles escolherem os patrimônios que estariam nesse tabuleiro. E depois disso, nós fizemos toda uma curadoria e digitalizamos os desenhos, colocamos eles no tabuleiro e pensamos nas cartas, né? Nós trabalhamos como é o jogo de tabuleiro, nós trabalhamos com cartas, onde tem 3 tipos de cartas no nosso jogo. A primeira carta é a carta narrativa, onde ela vai contando essa história, vai contando todo o desenrolar. Não é só um jogo onde você vai jogar e fazer os desafios. Ele tem toda uma narrativa que permeia o jogo, que precisa acompanhar os desafios. É um jogo com bastante significado, assim. Ele é todo... Uma coisa vai ligando a outra. Então, o primeiro tipo de carta são as cartas narrativas, o segundo tipo são as cartas desafio, que é onde tem os desafios, de fato, onde os alunos vão ter que cumprir, onde tem, por exemplo, cruzadinha, caça-palavras, diversos pequenos desafios, assim, para eles recuperarem os patrimônios. E o terceiro tipo de carta são as cartas vermelhas, que a gente chama, que são as cartas onde elas falam um pouco mais sobre aquele patrimônio que foi recuperado. E conta um pouquinho da história, por exemplo, nós temos aqui o Parque Anauá, que é um parque muito popular, muito conhecido aqui no estado. A carta vermelha do Parque Anauá vai contar o ano que foi fundado, quem fez. Mas, além desses patrimônios institucionalizados, nós também trabalhamos com patrimônios como a paçoca de carne seca, que é uma comida muito típica aqui do nosso estado. Inclusive, todos os alunos provaram quando a gente deu essa ideia, eles também fizeram parte dessa construção. Então, todos esses são, ao todo, 14 patrimônios do nosso tabuleiro. E, como eu falei inicialmente da questão geográfica, nós partimos da escola, que é o ambiente, eles estão diariamente.
aos arredores, fomos para o centro, onde ficam os patrimônios institucionalizados, e a partir daí nós partimos para a área rural da nossa cidade, indo para uma comunidade indígena, que é a comunidade indígena de São Marcos. E lá nós também colocamos elementos característicos daquela região, como o Forte São Joaquim, que é atualmente, acho que o único patrimônio tombado pelo IPHAN que nós temos aqui no estado, é o Forte São Joaquim, as ruínas do forte. Também está presente no nosso tabuleiro. Tudo que a gente foi fazendo, nós fomos apresentando a eles. Nós apresentamos os grafismos indígenas, que eles também produziram e também estão presentes no tabuleiro. Então, todos esses patrimônios que nós estamos usando nesse jogo foram apresentados e foram produzidos por eles. E é isso, nós estamos aqui na produção de finalização de todas essas cartas, de todas essas questões visuais, e nós vamos finalmente, depois que estiver pronto, jogar ele físico, pessoalmente com os alunos, para eles conseguirem ver ali pessoalmente tudo isso que eles fizeram. Como eu falei ontem, na quinta-feira, nós apresentamos essa parte visual para eles, e já foi uma recepção, assim, eles já sabem, né, porque todo esse semestre nós estamos trabalhando com eles, mostrando como está ficando, perguntando, fazendo, como nós chamamos, uma análise das expectativas deles, que é muito importante para a gente, algo que eles não estejam gostando, nós trocamos ao longo desse período. E aí é uma construção bem conjunta, assim, não é algo só nossos PIBidianos, é algo da escola. Nós trabalhamos com 2 turmas. Mas o nosso PIBID da Conceição da Costa Silva também está desenvolvendo mais outros 2 jogos, que são de outros grupos, também envolvendo a questão patrimonial, também construído pelos alunos. Como eu estou mais envolvida com esse jogo dos Guardiões do Patrimônio, é o que eu tenho mais propriedade para comentar, para falar. Os outros jogos também estão em processo de finalização, e nós pretendemos jogar eles a partir do mês de dezembro com os alunos, e perceber como eles se veem nos personagens, como eles já têm a Carmen e o Clayton como próximos a eles, até como amigos, que poderiam ser qualquer um amigo que eles têm ali na classe. É algo muito, muito especial de se ver. Com certeza, né? A gente estava comentando aqui que no chat, né, que deve estar muito bonito, né? Assim, o tabuleiro. Me parece um jogo muito interessante mesmo assim de jogar. E aí eu tinha uma pergunta que você acabou respondendo, que era se vocês já tinham jogado, né? Então vocês ainda vão testar e vão jogar, né? Então acho que é bem interessante. Quem sabe num outro momento a gente marca uma outra conversa para saber como foi, né, o desenvolvimento do jogo, né, quais foram as percepções de vocês sobre eles, assim, tá? E eu achei também, Karen, só uma coisa que eu queria comentar, no início, que você falou o seguinte, né, você comentou sobre a questão do patrimônio deles, assim, pessoal, individual, então, né, que foi o livro tombo e tal, né? Então, eu achei interessante porque, veja, né, muitas vezes os alunos não têm essa noção de que um objeto particular deles tem essa questão, né, do sentimento, que pode ser pensado a partir do ponto de vista de um patrimônio, né? Tanto é que despertou vários tipos de emoções, né, quando vocês trouxeram, né, para eles pensarem quais tipos de patrimônio, né? Então, o travesseiro, né, a roupa da mãe e tal. Veja, muitas vezes é uma perspectiva diferente de pensar o patrimônio que vocês trouxeram, que os alunos às vezes não têm, né? Os alunos da escola acabam muitas vezes pensando, né, ou achando que o patrimônio é aquela casa, é aquele prédio, é aquela praça, né? Vocês trouxeram uma outra forma de pensar o patrimônio muito interessante, assim, tá? Achei bem, bem legal mesmo. Bom, eu já vou passar então para a Rayane, né? Para a Rayane, então, comentar as características da aula, né? A questão que eu passei para ela também, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Lá, Rayane. Bom,
Nessa aula, né, que eu falei, que a gente trouxe sobre a questão dos povos indígenas e o garimpo, foi bem interessante, porque foi a minha primeira aula em sala de aula, né, com os alunos. Tinha aquele nervosismo de estar dando ali a primeira aula, mas foi uma recepção muito boa das duas turmas. A primeira turma, ela foi mais conformista, né, no sentido de só estar ali presente na aula, não fazer tantas perguntas, mas a gente percebeu ali um pouco de resistência de determinados alunos, né, a entender esse tema, porque, como eu falei, é um tema muito presente aqui em Roraima, e quando se fala desse tema é muito comum escutar estereótipos, falas preconceituosas. Então, a gente já esperava, né, que talvez pudesse enfrentar um pouco disso na sala de aula, mas a segunda turma, ela foi mais receptiva com o assunto, foi mais curiosa em perguntar, inclusive rolou até um pouco de uma mini discussãozinha, né, entre os alunos mesmo, porque a gente trouxe uma fala de um político que, no contexto, no início do ano, era uma fala muito recente, na qual ele diz, a gente não colocou nomes, por motivos óbvios, né, mas ele vai falar que os indígenas deveriam se aculturar, né, e não ficar só ali intocados na mata, enfim, a fala desse político. E quando a gente trouxe essa fala no slide da aula, gerou ali um debatezinho, porque alguns alunos concordavam, outros discordavam, e foi gratificante nesse sentido, porque após ali a gente ir, né, conforme a aula, perceber a mudança de pensamento, perceber novos olhares em relação a essa temática, principalmente eu trabalhei com a questão de observar as diferentes perspectivas em relação à resistência desses povos, até porque a resistência ela não está ligada somente à resistência física, né, lutar fisicamente, mas a diversas outras formas de resistência, e trazer esse contexto na sala de aula com esses alunos foi interessante perceber a mudança de olhar. E após isso, né, a aula, como eu falei, a gente trouxe esse formulário que foi só mais para complementar o que os alunos entenderam em relação a esse assunto. Inclusive, uma das perguntas do formulário era para eles trazerem uma imagem da internet relacionada a essa questão indígena, e teve uma resposta muito interessante, que foi uma aluna da terceira série que trouxe um desenho autoral em relação a essa temática que ela já tinha feito. É um desenho muito bonito, inclusive está na nossa logo do CAP, né? E é um desenho que ela vai descrever, né? A gente pediu para explicar o motivo da escolha, e ela vai descrever que é uma imagem que vai mostrar a agonia da Mãe Terra decorrente do garimpo ilegal. Então, foi uma resposta que, para a gente, foi muito, muito interessante de ver, né? E ela já tinha aquilo pronto, ou seja, uma temática que ela já tinha pensado a respeito para ter esse desenho autoral. Mas também, de todas as respostas que a gente teve no formulário, teve somente uma, eu vou ressaltar, foi a única resposta que não foi tão satisfatória assim, mas, como eu falei, como acontece, nem sempre a gente pode estar ali tocando todos os alunos em relação a um assunto, mudar a perspectiva, né? Até porque foi só uma aula, mas é uma resposta que eu acho interessante de mostrar, ressaltando, foi a única, nesse sentido, um pouco negativo, né, que a gente vai ter, que o aluno vai falar que a gente trouxe informações interessantes na aula, porém não houve uma transformação na linha de pensamento dele, que ele acha, sim, que o garimpo é essencial para o crescimento do Estado. A gente trouxe alguns dados nessas aulas que vão contradizer, né, a fala dele, mas mesmo assim, como eu falei, não dá para chegar em todos os alunos. E ele vai falar aqui acerca da questão indígena, deve ser dados os meios para que eles possam capitalizar sua terra. E era um assunto também que a gente já tinha falado sobre a diferença da perspectiva indígena em relação à terra, né, que a terra é sagrada, que não pode ter esse olhar capitalista em relação à terra. Mas, enfim, foi muito interessante e bem satisfatório poder observar essa transformação de pensamento e poder também ter esse primeiro contato com esse choque de que não dá para chegar em todos os alunos, né? Sempre vai ter ali uma resposta diferente, mas, no geral, foi muito satisfatório. E eu queria só fazer um adendo, que eu falei sobre a questão de, atualmente, a gente está trabalhando com a produção audiovisual, né, com a República Democrática do Congo, e é uma temática voltada para a história da África, que a gente queria abordar, e ela é pautada por uma lei, né, a 11.645, que vai dizer essa obrigatoriedade de ensinar um pouco mais sobre a história da África em sala de aula. Então, a gente se pautou nisso para trazer um pouco mais dessa história e também falar um pouco mais que a escolha dessa história
porque o Congo, em si, a República Democrática do Congo, tem 2 Congos, mas a gente está trabalhando com esse, é importante no sentido de que, até o que os pesquisadores vão falar, que é um país muito importante no sentido geopolítico atualmente, mas que teve a sua história, infelizmente, invisibilizada, silenciada, e é um pouco dessa perspectiva que a gente quer trazer no nosso projeto atual. Com certeza, muito interessante, Rayane, tá, essas experiências. E você tocou num ponto que a gente estava até comentando outro dia aqui no grupo de pesquisa, com o pessoal, que é assim, né? A gente leva as informações, os dados, as fontes, as evidências, mas, né, infelizmente, nem sempre, num primeiro momento, demonstra uma mudança mesmo de pensamento. Mas é interessante porque o trabalho do historiador, da historiadora, é isso, né? É você, e do professor, né? É isso, é você trabalhando aos pouquinhos, você colocando os tijolinhos, porque, né, mostrando as evidências, trabalhando com dados, porque com o tempo, né, essas formas de pensamento podem ser mudadas, né? Então, certamente esse aluno, né, em um outro momento, pode ser que ele tenha, né, um pensamento diferente, né, a partir de outros contatos, né, com outras discussões, né? Então, acaba fazendo parte disso, né? E eu acho que vocês fizeram um trabalho muito interessante de trazer abordagens, perspectivas diferenciadas com relação ao patrimônio, com relação à educação patrimonial, com relação à memória, né, os afetos, com relação à mesma, né, como a própria Rayane mostrou, a questão de trazer uma história africana, uma história que não é tanto contada. Né? Eu acho que o trabalho nosso é isso, né, de professores, é a gente também contar histórias que não estão sendo contadas, né? E vocês trazem muito bem isso no projeto de vocês. E também uma coisa legal que me chamou a atenção é que vocês tratam de questões históricas, mas também tratam questões do tempo presente, né? Porque a questão do garimpo, por exemplo, é uma questão do tempo presente, né? E isso é muito importante. Tem muitos historiadores e muitas pessoas que não querem abordar essas temáticas e vocês enfrentam essa temática de trazer, né? Então, acho que é bem legal, assim, bem interessante essa experiência. E eu acredito que vão surgir outras experiências significativas a partir dessas. A tendência é que vocês tenham outras experiências interessantes e que vocês também possam compartilhar de outras formas, né? Em textos escritos, em podcasts, porque é bem interessante para nós conhecer essas experiências, assim como conhecer as experiências nossas daqui também, né? Que também são significativas, né? A gente vai encaminhando já para a nossa reta final. E eu vou passar para o Arthur, que ele vai fazer uma questão para vocês também relacionadas mais ao PIBID e tudo mais, tá? Vai lá, Arthur. Bom, então eu quero começar pela Karen, né? E eu queria saber de ti, Karen, qual a importância do PIBID na tua formação e também para quem se dedica ao ensino de história? Essa primeira experiência em sala, ainda estando em graduação, eu acho que é uma questão fundamental que todos os alunos de licenciatura deveriam passar. Assim, eu percebo hoje, depois desse ano inteiro trabalhando em sala com os alunos do PIBID, como que a minha visão das aulas mudou. A partir do momento em que a gente está em sala estudando algum conteúdo, como de história moderna, de história antiga, a gente já começa a ter uma visão de como que nós poderíamos levar esse conteúdo para a sala de aula para os alunos. Como atualmente estou trabalhando com o 9º ano, eu penso mais nos alunos do 9º ano. Mas acredito que já esse olhar de você, como levar para a sala de aula, como você pode fazer um aluno entender aquele assunto, é algo primordial, assim, para a formação de professor. Porque nós aprendemos de uma forma muito mais elaborada do que a forma como nós vamos trabalhar no dia a dia de sala de aula. Nós não vamos levar todos aqueles nomes, nós não vamos levar todas aquelas datas, nós vamos levar de uma forma muito mais simples, com uma linguagem mais simples para os alunos entenderem. Então, acho que essa chavinha que vira, a partir do momento que você vai para a sala, é assim, primordial para você levar por toda a sua graduação. E não só a partir dali
depois do meio, né, quando você começa a fazer estágio. Acho que essa visão tem que ser vivenciada desde o começo, para você ver mesmo a faculdade de uma forma diferente, ver se você vai querer buscar a área do ensino ou se você vai querer ir para a área da pesquisa. Então, acredito que foi de fundamental importância para eu começar a ter esse olhar mais crítico com relação aos conteúdos que nós estudamos em sala e aos conteúdos que nós iremos levar para a sala. Com certeza. Só lembrando, né, Karen, que mesmo para fazer ensino tem muita pesquisa, né? Vocês têm que fazer muita pesquisa para poder desenvolver as práticas, né? Então, tem muita pesquisa aí também, né? Nas práticas de ensino, assim, né? Rayane, pode comentar. O PIBID, ele tem sido muito importante, né, em diversas esferas da minha formação, justamente isso que a Karen falou, ter esse contato com a sala de aula eu entrei no segundo semestre, né, no PIBID eu estava na faculdade de segundo semestre, entrei no PIBID, então ter esse contato desde o início da formação é muito importante, realmente é uma virada de chave, né, como a gente percebe esses conteúdos e também como lidar com esses alunos. Atualmente eu estou trabalhando com o 6º ano, então foi uma mudança brusca, né, trabalhar com a terceira série do ensino médio para o 6º ano, foi uma mudança brusca, dá para ter uma perspectiva totalmente diferente do ensino, porque exige um pouco mais de paciência, são alunos mais novos, né, em processo de transformação, são muito curiosos em relação a diversos assuntos, às vezes a gente quer trabalhar alguma temática ali e acaba não dando tão certo, então, desde o início, ter esse contato já é importante, né, para a gente trabalhar essa questão da frustração, né, que pode ocorrer, que é normal, e ter esse contato com o chão da escola em si. Eu estou no 4º semestre, né, como eu falei, então eu não tive o contato com o estágio, mas a partir do 5º eu acredito que se inicia, e já vai ser importante, porque eu já tive esse primeiro contato com a sala de aula, já dei aula, né, dentro do PIBID, então é muito importante para a minha formação, sem dúvidas. Com certeza, é bem interessante, né? E quando você chegar depois dos estágios, vai ser, né, outra experiência, né? Outras experiências interessantes e vocês já vão ter passado por essa experiência aqui inicial. Bom, a gente vai então encaminhando para o final da nossa conversa. Quero agradecer bastante, Karen, pelo aceite de falar aqui no podcast, e Rayane também por trazer e compartilhar essas experiências. Foi bem interessante já algumas semanas atrás, a Janaína esteve aqui com a professora Marcela e também comentaram das experiências, né, outras experiências significativas que elas desenvolveram em outras escolas, e agora vocês aqui complementando, né, eu achei que foi bem interessante compreender essa dinâmica, né, de como tem sido desenvolvidas as atividades aí. Então, quero agradecer bastante a vocês, tá? E eu vou passar para vocês para fazerem aí as despedidas, as considerações finais, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou passar para a Karen primeiro, depois para a Rayane daí, tá? Vou ligar o teu microfone aqui, tá? Eu gostaria de só fazer um comentário sobre a questão que você abordou, da nossa coragem em estar abordando esses temas mais polêmicos. E são temas que estão no nosso dia a dia presentes aqui em Roraima, a questão do garimpo, a questão indígena. São temas que nós precisamos falar porque estão na vida dos nossos alunos. Então, fugir disso é cair no livro didático abordando mais questões do Sul e Sudeste. Então, acredito que o PIBID vem nesse ano para trazer mesmo essas questões que estão próximas, né? Fazer os nossos alunos questionarem o mundo, mas não o mundo que eles veem na TV, não o mundo que eles veem no celular, o mundo que está literalmente ao redor deles, né? Na minha questão patrimonial, é questionar os patrimônios que estão ali em volta deles, aquilo que é importante para eles. E, mais uma vez, agradecer imensamente o convite para participar e dizer que estamos aqui abertas a novos convites para nós compartilharmos novas experiências, mais essas finalizações que nós estamos tendo agora no final do ano, nessas experiências novas. E é isso, estamos aqui. Obrigado, Rayane. Eu queria também só fazer um comentário também antes de encerrar, que essa questão de trabalhar com a história do presente,
me aproximou um pouco aqui do estado. Eu não sou daqui, eu me mudei ano passado para cá, eu sou do Pará. Então, trabalhar com essa temática que é tão presente aqui, como eu falei, que é a questão do garimpo, a questão indígena, trabalhar com essa temática me aproximou um pouco do estado, me fez entender um pouco mais da história e foi muito importante, sem dúvidas. E eu queria agradecer pelo convite. É muito importante também levar, né, o PIBID desde o extremo norte ao sul. É muito importante, eu queria só agradecer. Muito obrigado pelo convite. Que legal, gente. Vocês estão no extremo norte e a gente está aqui no extremo sul. Então, os dois extremos do país aqui, com experiências significativas também. E, Arthur, mais uma vez aí, né, agradecer pelo apoio e por ter participado aí na condução do podcast. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto tão maravilhoso, né? Parabenizar vocês também pelo trabalho incrível, né? Agradecer pela oportunidade de conhecer mais. Estou muito curioso para conhecer o jogo, também para jogar, adoro jogar. Então, quero parabenizar vocês, agradecer a oportunidade, prazer de conhecer vocês. E um abraço para todo mundo que participou com a gente, assistiu com a gente aí. Forte abraço para todo mundo. É isso. Eu queria só, então, dar alguns avisos finais. Bom, quando vocês estiverem com o jogo pronto, já estão convidados, então, a compartilhar com a gente, para a gente também divulgar por aqui, divulgar nas redes, tá? Então, fica esse convite para vocês compartilharem quando estiver finalizado. Bom, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, a gente convida a curtir esse vídeo, a se inscrever aqui no canal do Léo Pel, e também seguir a gente nas redes sociais, o Cata Eventos, e seguir também no Amazon Music, no Spotify, que é onde está esse podcast, né? É uma plataforma que acolhe esse podcast. O vídeo já vai estar disponível, tá? Já, logo na sequência, e na próxima semana vai estar disponível, então, no Spotify, no Amazon Music e outras plataformas. Um abraço a todas e todas, e nos vemos, então, no próximo episódio do Cata Eventos. Até mais.